ciência do movimento, física pra querer, fogo alto o meu conhecimento. Saudações terráqueos, vida longa e próspera, espero que estejam bem. E hoje faremos uma revisão daquilo que poderia cair nas suas questões de prova. Então fica de olho e vem comigo nesse vídeo mais uma vez. Bom, galera, direto ao assunto aqui, vamos resolver algumas questões que são questões assim bem típicas, bem características das provinhas que vocês costumam fazer, tudo bem? Nessa primeira questão aqui do PISM, né, que é a provinha de acesso para o FJF, nós temos a seguinte pergunta. Quando fornecemos calor a um bloco de gelo, suas partículas absorvem energia com um consequente aumento de temperatura. Tudo bem, né? Até aí normal. Porém, existe uma temperatura em que a estrutura molecular do gelo não consegue manter-se, que é a temperatura de fusão. E aí, realmente, né, gente, o conceito aqui é, enquanto o corpinho está fora daquelas temperaturas críticas, que são as temperaturas de mudança de fase, aí toda vez que você fornece calor, o que você vai receber de volta, após fornecer esse calor, é uma variação na temperatura. Deu calor, aumentou a temperatura. Tirou calor, baixou a temperatura. Porém, quando esse corpo chega na temperatura de mudança de fase, aí uma coisa totalmente diferente acontece, que você ainda continua dando calor, só que ele trocou de nome. O calor que muda a temperatura era o calor sensível. E agora esse calor, ele vai continuar sendo absorvido, mas ele é chamado de calor latente. O calor latente, ele age para separar as moléculas que estavam ali unidas e o corpinho consegue então realizar a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. Tudo bem? E ao atingir essa temperatura, a organização molecular modifica-se. O calor recebido nesta fase é usado para realizar a mudança de fase, de sólido para líquido. Após a fusão do gelo, se é fornecido mais calor, a temperatura do líquido aumenta. Um exemplo desse processo é descrito pelo gráfico abaixo. Considere que o calor de fusão do gelo é de 80 calorias por grama e o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. Então eu tenho aqui temperatura, calor, tudo certo, né? E aí ele me pergunta, qual é a massa de gelo usada no processo? Bom, eu devo reconhecer aqui que existe calor sensível, calor latente e aqui calor sensível novamente. Para usar calor sensível, nós temos a equação do Q macete, super normal, né? Tranquilo, bem conhecida já a essa altura. E Q moleza para o calor latente, que é igual a ml, ok? Nesse contexto, eu vou precisar de massa, que eu estou procurando. Então, aqui, massa é o que eu preciso encontrar. Precisaria do calor específico desse gelo para trabalhar a parte de baixo. Ixi, eu já não tenho. Ele não me dá o calor específico do gelo. Ele me dá apenas o calor específico da água. Poxa, professor, mas gelo é água, então o calor específico do gelo é igual ao calor específico da água. Isso é falso, tudo bem? O calor específico do gelo, em geral, é 0,5 calorias por grama grau Celsius e o da água seria de 1 caloria por grama grau Celsius, ok? Então, eu não posso dizer que eles são iguais. Gelo é água é gelo, mas calor específico é diferente, porque são duas fases de agregação diferentes, ok? No contexto aqui, pessoal, se eu usar o calor latente, seria de 1.500 a 9.500 de calor recebido. Eu não tenho a massa, mas eu tenho calor latente. Essa aqui está bem legal. Então, eu poderia usar o calor latente para determinar a massa. Se eu usar o calor sensível, nessa fase de 9.500 até X, porque eu não sei quanto de calor ele recebe ao final, eu até tenho a variação de temperatura e o calor específico da água, mas eu não tenho a quantidade total de calor. Eu sei que começa a partir do 9.500, mas quantas calorias que ele recebeu ali eu não faço a menor ideia, tudo bem? Então, só essa partezinha do meio do gráfico é que me permite escrever o Q moleza. Então, aqui a letra A vai me permitir escrever o Q moleza, que é igual a ml. A quantidade de calor ela vai de 1.500 até 9.500, então essa quantidade de calor ela será 9.500 menos 1.500. A massa eu não sei e o calor latente ele me dá. O calor latente é 80 calorias por grama, calor latente de fusão. Então, 80 calorias por grama, tudo bem? Esse meu calor aqui está em calorias, aqui está 80 calorias, vai acabar cortando, então essa massa vai sair em gramas. A massa será, então, apenas 9.500 menos 1.500 vai dar 8.000. O 80 passa para lá dividindo, então 8.000 dividido por 80, dá para cortar 0 e 0. 808, eu vou fazer 800 dividido por 8, vai dar 100. 8 dividido por 8
vai dar então 1. A massa é de 100 gramas. Tudo lindo, né, pessoal? Sem nenhum grande problema. Encontrei a massa que ele pediu aí na letra A, ok? Então perceba que eu tinha que decidir se eu usaria calor sensível, em qual parte, ou calor latente. No caso, eu só tenho valores aí decentes para trabalhar o calor latente. O calor sensível, está faltando informações para trabalhar com ele. Letrinha B, galera, fala assim: qual é o calor específico do gelo? Ah, professor, eu sei de cabeça. É 0,5 calorias por grama grau Celsius. Isso não pode, porque isso é uma resposta, sim, tá certo, é uma resposta, mas é uma resposta sem justificativa, né? Você tirou essa informação de uma memória, não pode ser assim. Então, no caso, como ele está falando do gelo, eu vou olhar o que eu sei do gelo. Eu sei que esse gelo tem temperatura inicial menos 30 e temperatura final igual a 0, que ele vem até aqui só. E nesse processo tem uma passagem de calor aí, uma troca de calor de 1.500. Esse gelo ganhou 1.500 calorias, ok? Bom, com a variação de temperatura e a massa que eu acabei de descobrir, eu conseguiria usar o Q-macete naquela fase do gelo. Então, eu vou usar Q para o gelo igual a MC delta T, ok? A quantidade de calor é 1.500, vi isso do gráfico. A massa é 100 gramas, que eu acabei de encontrar. O calor específico do gelo eu não sei. E a variação de temperatura é final 0 menos a inicial, que é menos 30, ok? Então, nesse contexto aqui, vou fazer 1.500. Aí já posso simplificar aqui algumas coisas. Por exemplo, vou cortar 2 zeros. Ficou melhor, não ficou? Então, vai ficar 15 igual a... Menos com menos é mais, então isso aqui dá mais 30. Mais 30 mais 0 não vai mudar nada. Então, é 30 vezes C. Isolando aqui desse lado, C será igual a 15 sobre 30. C igual a 0,5, né? Calorias por grama grau Celsius. Aí, professor, mas eu já sabia. Sabia, mas não justificou. Isso não dá ponto, tudo bem? Então, precisa justificar. Agora está aqui feita a justificativa. E na letra C, ele vai lá e me pede assim, ó. Qual é a quantidade total de calor usada em todo o processo? Bom, gente, todo o processo, eu sei que até aqui é 9.500. Falta encontrar esse restinho, né, para encontrar o valor total. Então, se eu encontrar esse calor sensível aqui e somar aos 9.500, aí eu vou estar encontrando o X, tudo bem? Aquele calor sensível lá, ele fala agora sobre o vapor, tranquilo? Ó, perdão, sobre o vapor não, sobre a água, ok? Então, essa água agora eu tenho o calor latente dela, sei que essa água sai de uma temperatura inicial 0 graus e chega a uma temperatura final de 30 graus Celsius. Também consigo determinar aqui o calor específico, ele me dá no texto 1 caloria por grama grau Celsius. E aí eu vou tentar fazer o Q-macete para esse cara, Q igual a M vezes C vezes delta T, tudo bem? Aí a quantidade de calor eu estou procurando. A massa são os 100 gramas que eu encontrei lá na letra A. O calor específico ele é 1 caloria por grama grau Celsius. A variação de temperatura é 30 final menos 0 a inicial, ok? Daí, galera, vou fazer o seguinte. Q igual a 100 vezes 30, basicamente, ok? Então, Q igual a 3.000 calorias absorvidas, ok? Acontece que se eu responder só 3.000, não está certo, porque ele não pede a quantidade de calor nesse processo. Ele pede a quantidade de calor total. Então, eu ainda tenho que somar 9.500. Então, eu faria, ó, Q total igual a 9.500 mais 3.000. Isso aqui vai dar, então, 12.500 calorias. Ok? Bom, no caso aqui, galera, encontrei as respostas. São todas as respostas corretas, mas ainda falta uma etapa. Tudo que eu fiz aqui está muito cru, está muito assim, inicial. Está faltando as justificativas. Aquela etapa de justificativas vocês já têm noção, né? Vocês vão escrever ó, os dados e as fórmulas. Pode ser antes,
da letra A, da B e da C, ou lá no começo, antes de resolver A, B e C, você que sabe. Colocou os dados e as equações, então os dados, o que tem lá de informação e tudo mais, tudo lindo. Depois, você vai usar justificativas, como por exemplo, ó, a equação do calor sensível é, aí 2 pontos, põe a equação que você lembrou, tá vendo? Aqui eu apliquei os dados do enunciado, então, a partir dos dados no enunciado, tá vendo? Tranquilo? Aqui, então, ó, a quantidade de calor total. Aqui eu simplesmente repito a pergunta, né? A pergunta foi, qual é a quantidade de calor usada em todo o processo? Então, em todo o processo, e segue o baile, né? Pontinho, pontinho. Aí foram utilizados 12.500 calorias, ok? Essas aí são justificativas necessárias para que você consiga acertar a sua questão assim na totalidade, ok? Só os cálculos aqui não são suficientes, tudo bem? São boas justificativas, mas você ainda precisa organizar essas ideias. Bom, galera, outra coisa importante que a gente pode tentar fazer também são questões ligadas lá ao estudo dos gases, ok? Quando a gente olha para isso, galera, tem um monte de assuntos que são importantes, tem assuntos que ainda são iniciais para um certo momento, mas pelo menos a teoria dos gases a gente já consegue desenvolver um pouco, tá? Diz essa questão aqui assim: homens como Clapeyron, Boyle, Marriott, Gay-Lussac, Van der Waals, entre outros, desenvolveram importantes estudos envolvendo as propriedades de gases. O comportamento desses gases reais se aproxima de gases ideais em condições de baixas pressões, bem como para gases contidos em um grande volume e gases mantidos a altas temperaturas. Considere que numa experiência de laboratório, um recipiente de volume V totalmente fechado, contendo 1 mol de gás, então meu N é igual a 1, se eu precisar eu já sei que N é igual a 1 mol. Aí ele continua, sob uma pressão de 4 atm, aí eu estou vendo no gráfico agora, é submetida a uma expansão a temperatura constante. Calma aí, expansão a temperatura constante, eu sei o que é isso. Isso aqui é uma expansão isotérmica, tranquilo? E igual a 127 graus Celsius. Já temos o primeiro problema. Não posso usar 127 graus Celsius para coisa nenhuma. Se eu precisar, eu vou ter que converter isso aqui para Kelvin, ok? Como eu não sei ainda o que eu vou fazer, eu vou deixar assim. E que o comportamento desse gás seja de um gás ideal, conforme mostra o gráfico. Nesse caso, quando o gás estiver ocupando um volume de 32,8 litros, a pressão exercida por ele será de... E ele pede para você usar 0,082 atm litro mol Kelvin para a constante dos gases perfeitos, a constante dos gases ideais, ok? Bom, gente, como ele está aqui, né, propondo 32,8 litros, e ele me pede a pressão, eu poderia comparar esses dois pontos. Vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B, ó. Tá entendendo? Se eu comparar esses dois caras, eu estaria fazendo o PVT/Povotor. Então, talvez isso aqui funcione, ok? Acontece que eu não tenho o primeiro volume, aí vai ficando bem mais complicado. Se eu tentasse o PVT/Povotor, que é uma boa tentativa, igual a Povotor, eu vou começar a perceber que as temperaturas eu tenho, dá para cortar inclusive porque elas são iguais. O volume 1 eu não tenho, e a pressão 2 eu não tenho. Aí eu fico sem saber o que fazer. Todo o resto eu até tenho. Mas assim eu vou ficar preso nessa relação volume e pressão e não vou conseguir chegar a lugar algum, entende? Então eu vou ter que apelar para outra equação, que é a equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT. Aí eu vou lá no ponto B, a pressão ela é P2, eu estou procurando ela. O volume é 32,8 litros. O N ele é o número de mols, que é 1 mol. A constante ela é 0,082 atm por litro mol Kelvin. E a temperatura eu tenho que passar para Kelvin, até mesmo devido a essa constante aqui, ó. Tudo bem? Passando para Kelvin, eu vou fazer 127
mais 273, tudo bem? Se eu fizer 27 mais 73 é 100, 200 mais 100 é 300, 300 mais aquele 100, 400 Kelvin, então. Ok? Então, 400 Kelvin aqui. Cá. Então, a minha questão vai ficar assim, pessoal. P2 vezes 32,8 litros é igual a 1 mol vezes 0,082 atm sobre litro, mol e Kelvin. E aqui 400 Kelvin. Por que eu escrevo as unidades de medida? Nessa matéria de calor, é importante você fazer isso para não ter dor de cabeça, tá? Se você escreve as unidades de medida, você acaba evitando erros de conversão. No caso aqui, Kelvin vai cortar com Kelvin. O mol, eu escrevi só mol aqui, ó, é mol, tudo bem? Então, mol vai cortar com mol, tudo lindo até aí, né? O litro aqui e o litro vão acabar interagindo. O litro eu coloquei embaixo também, tá errado? Só conserta aqui para mim. É ATM vezes litro. Então, dá para cortar desse lado o litro com esse lado o litro. Ou seja, a minha resposta sairá em ATM. Então, eu faço isso com bastante cuidado para não ter problema. Então, é P vezes 32,8 igual a 0,082 vezes 400, ok? Então, P vai ficar igual a... Bom, 400 eu vou usar duas casas para transformar isso aqui em 8,2 vezes 4 sobre 32,8, ok? O 8,2 e o 32,8, eles casam bem, né? Dá para simplificar, ok? Se eu fizesse, por exemplo, 4 vezes 8, daria 32. 4 vezes 8,2 dá 32,8, ok? Então, eu vou simplificar isso aqui tudo por 8,2. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Aí vai ficar 4 sobre 4, que é igual a 1 ATM. Lembrando que eu fiz todos os cálculos. Os cálculos até estão decentes, né? Até estão bacanas, mas não estão certos ainda. Esses cálculos aqui precisam dar justificativas. Então, aplicando a equação de Clapeyron, a partir dos dados do enunciado, e aqui, ao final, a pressão do gás no volume de 32,8 litros será de P igual a 1 atm, ok? Falta escrever essas justificativas. Não vou fazer isso aqui para a gente não prolongar demais o nosso vídeo, ok? Então, mais uma questão legal aí para a gente mexer, pessoal. Mais uma aqui. Bom, essa é uma questão legal. Eu vou deixar aqui para vocês mexerem, tá? Ela é uma questão que vai envolver assuntos relativamente parecidos com o que a gente já trabalhou na primeira questão de hoje, que foi o seguinte, a variação de temperatura em relação à quantidade de calor absorvido. Só para relembrar, você sabe aqui, por exemplo, que aqui ó, é calor sensível, aqui nesse trecho é calor latente, aqui é calor sensível novamente, ok? Tudo isso aí é muito bonito, muito tranquilo. Aí você tem as variações de temperaturas, quantidade de calor, sem nenhum problema, tá? Essa aqui é uma questão de marcar. E ele diz, a fusão do corpo ocorrerá a 100 graus se a sua massa for de 40 gramas. Bom, não, né? Eu estou vendo a fusão ocorrendo aqui, ó, a 50 graus. Então, eu não poderia marcar a letra A. Letra B, o calor latente de fusão do corpo é 10 calorias por grama. Aí não sei, né? São 20 gramas a massa e o calor latente, o que moleza. A quantidade de calor é de 100 até 200 calorias, então vai ser 200 menos 100. Show? A quantidade de massa ela é de 20 gramas e o calor latente eu vou achar. Então, L seria 100 sobre 20. Então, 5 calorias por grama. Aí ele falou que o calor latente seria 10, então está errado também, ok? A C a 100 graus será iniciada necessariamente uma nova transição de fase. Aí também não sei, porque esse gráfico aqui ele pode seguir, ó. Ele está dessa forma, mas ele pode seguir, pode continuar e a mudança de fase acontecer só lá em cima. Então eu não tenho essa garantia, também não posso marcar a letra C, tá errada. O calor latente de fusão do corpo é de 5 calorias por grama. Ah, essa aí eu sei, porque eu acabei de calcular ele. Então o calor latente de fusão realmente é 5 calorias por grama.
Bacana, pessoal? Tranquilo até aí? Mais uma questão interessante para a gente analisar. Vamos dar uma olhadinha nesta questão aqui. Diz assim: um gás ideal sofre uma transformação cíclica ABCA, conforme indicado no gráfico pressão versus volume no desenho a seguir. Podemos afirmar que a transformação AB, cadê AB? Ó, AB é isobárica. Opa, sim, é isobárica. A pressão se manteve constante de A para B. Tamo bem, tamo bem. E o gás não realiza trabalho. Ah, aí não, aí ramelou. Porque o gás realiza trabalho sim. Ele sofre um aumento de volume, e aumento de volume é um trabalho positivo. Trabalho é pressão vezes variação de volume, ou ainda trabalho é numericamente igual à área. Não é assim? Como houve uma variação de volume, houve então um trabalho realizado aqui, tá? Aí ele diz que a transformação isobárica, isso aqui está certo. O gás não realiza trabalho, isso aqui está errado, ok? Então não posso afirmar isso. Letra B. Na transformação BC, cadê BC? Ó, BC é esse aqui, né? A pressão diminui, sim, a pressão diminuiu, porque a pressão A e a mesma pressão B, e ela é lá em cima. E a pressão C é aqui embaixo. Diminuiu a pressão. Tamo bem, tamo bem. Então a pressão diminui. E o trabalho realizado pelo gás é positivo. Aí é falso. Nesse caso aqui, o trabalho realizado é negativo, porque houve uma diminuição do volume. O volume era VB, um volume grandão, e passou para VC, um volume menor. Olha o sentido da seta aqui. Então, também é falso. Lembrando que se a variação de volume é para cá, ela é positiva. Aí o trabalho fica positivo. Se a variação de volume é para cá, então ela fica negativa. E aí o trabalho fica negativo também, ok? Então, nulo, falso, joga fora. Ah, não, a próxima, perdão. C, na transformação CA, calma aí, CA é aqui, ó. A pressão aumenta e o trabalho realizado pelo gás é nulo. Bom, CA, a pressão aumenta. Sim, isso é verdade. E o trabalho realizado pelo gás é nulo. Opa, isso também é verdade. Então, a pressão aumenta e o trabalho realizado é nulo. Por que o trabalho é nulo? O volume de C é igual ao volume de A. Não houve variação de volume. Então, se você fizer a fórmula, W igual a P vezes ΔV, por exemplo, você vai ter W igual a P vezes a variação de volume é zero. O W, que é o trabalho, já é zero, então, por isso, ok? Dá para sacar um pouco a partir da fórmula. A formulinha nem poderia ser usada aqui, ok? Mas dá para você ilustrar. E a segunda forma é você pensar que não tem área. Qual é a área embaixo dessa reta aqui? Não tem. A gente só pega a área embaixo de uma curvinha, né? Então, nesse caso aí, está errado. Ó. Aí eu posso realmente confirmar a letra C. Na letra C, a pressão aumenta, sim, e o trabalho realizado pelo gás é nulo. Então, eu posso marcar essa, ok? Vamos mais uma. Nessa aqui ele diz, texto para as próximas duas questões. Então, é esse gráfico, né? Uma dada quantidade de gás ideal executa um processo termodinâmico apresentado no gráfico a seguir, iniciando do ponto A e terminando no ponto B. Ok, é só o que eu posso dizer aí, né? Bom, aí ele segue. O gráfico tem aqui as pressões em quilopascal, tem que ficar de olho nisso, e volumes em metros cúbicos. Os volumes estão legais. Aqui, quilopascal, tem que lembrar que K é 10 a 3, é 1000, né? Então, aqui é 80.000 pascal, por exemplo. Na 5. Considere que a temperatura do gás no ponto A vale TA. Ok. E a temperatura no B vale TB. Lindo também. Com base nas informações fornecidas no enunciado e no gráfico, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da razão TB sobre TA entre as temperaturas dos pontos. Ah, essa aqui é para ser uma questão tranquila. Ele pede só a razão, então eu posso deixar duas incógnitas aí sem valor, só calculando a razão entre elas. E aí eu vou aplicar o PVT e POVOTO, né, gente? Seria o PVT, PA, VA, TA, para a gente seguir a nomenclatura ali. E o POVOTO é PB, VB, TB. Tudo lindo, né? A pressão de A, por exemplo, ela é 80 K, 80 kPa, vezes o volume de A, que é 1 metro cúbico. Vou colocar KPA, 1 metro cúbico, sobre a temperatura de A, aí eu não sei a temperatura de A, né? Mas vou deixar aqui TA, igual pressão de B são 40 kPa, vezes o volume de B, que é 3 metros cúbicos, e TB.
Como ele pediu TA sobre TB, então tá easy peasy aqui, né? Vou jogar o TB para cá, sobre TA, igual a 40. Aí os quilopascal cortam, o metro cúbico corta, tudo bem? Tá bem fácil aqui as unidades. Seria 40 vezes 3 sobre 80 vezes 1, ok? Então, eu vou fazer 40 vezes 3 sobre 80. Vou simplificar aqui por 40, vai dar 1, aqui vai dar 2. Então, TA sobre TB igual a 3 sobre 2. Aí ele deixa em fração mesmo, né? Então, pode deixar assim. Então, TA sobre TB igual a 3 sobre 2. Seria isso aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, ok? Então, simples, né? Simplesmente apliquei ali a lei dos gases ideais, que é o nosso Pivot-Povotó aí, famosíssimo, não é isso? Então, sem grandes problemas, tá? Bom, mas tem uma segunda questão ainda sobre aquele gráfico lá. Na segunda questão, ele diz: considerando os dados fornecidos no enunciado e no gráfico, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do trabalho W realizado pelo gás no processo AB. Como ele quer o valor do trabalho, então eu tenho que fazer aqui a área desse gráfico. Show? Professor, por que você não usou a fórmula? Por que você não pega trabalho igual a pressão vezes variação de volume? Por exemplo, a variação de volume é de 1 para 3. São 2 metros cúbicos de variação. Mas quando você olhar a pressão, você vai usar qual? 80 ou 40? Tem duas opções, não pode. Essa fórmula só pode usar quando a pressão for constante. Se fosse isobárica aqui com 80 sempre, aí você poderia usar a fórmula, mas não é o caso. Toda vez que ela variar, você vai vir aqui e calcular o trabalho através da área. A nossa área ela seria de um trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Então, a nossa área será D. A base maior do trapézio são 80 kPa, 80 K, e o K é 10 a 3, é 1000, ok? Mais a base menor seria 40. Então, a base maior é essa e a menor é essa. Faz sentido? Isso aqui vai servir de altura, então, no trapézio. Então, 80 vezes 10 a 3 mais 40 vezes 10 a 3, ok? Vezes a altura, que vai de 1 a 3, que vale 2. De 1 a 3, então, vai valer 2 e divide por 2. Bom, como é 2 metros cúbicos, está certo, corta 2 com 2, ok? Trabalho vai ser, então, 80 mais 40, 120 vezes 10 a 3. Aí eu venho aqui agora e vou resolver esse problema. Se o meu trabalho é 120 vezes 10 a 3 joules, né? Eu vou olhar para as respostas e ele pede em quilojoules. Aí eu até acabei à toa, né, fazendo ali a conversão do K para 10 a 3. Então eu vou voltar atrás aqui, eu vou escrever 120 K de joules. O K é 10 a 3, ok? Então simplesmente isso, 120 kJ é isto. Então qual é o aprendizado aqui? Quando você tem um gráfico como esse, você pode usar Pivot-Povotó para comparar A e B, pode usar PV igual a NRT para olhar só o A ou só o B, e pode ainda calcular trabalho de uma maneira muito simples. Se for isobárica, usa a fórmula, trabalho igual a P vezes ΔV. E se não for uma transformação esquisita como essa aí simplesmente você calcula a área, ok? Então, facinho, né, gente? Sem nenhum grande problema, né? Olha mais uma aqui. Bom, tem mais uma. Deixa eu fazer uma de escalas termométricas para a gente fechar essa ideia. Mais algumas aqui de trabalho. Aqui, vamos fazer essa 10, que é uma questão sobre escalas termométricas. E aí diz assim: um estudante construiu um termômetro graduado em uma escala X, de modo que a nível do mar, ele marca para o ponto de fusão da água 200 graus X e para o ponto de ebulição 400 graus X. Então, ó, se eu pegasse esse termômetro aqui, eu teria a seguinte informação, né? Fusão e ebulição. Fusão dele é 200 graus X e ebulição é 400 graus X. Show? Para graus Celsius, a fusão é 0 graus Celsius e a ebulição a 100 graus Celsius. Uma temperatura em graus Celsius corresponde a uma certa temperatura em X. Aqui é para usar o toquinho-tocão, né? Olha lá. Tranquilo? Nos dois. Aí ele diz: podemos afirmar que o zero absoluto em grau X corresponde ao valor mais próximo de... Aí ele brincou comigo, né?
O zero absoluto, pessoal, ele é o 0 Kelvin, ok? Então você, se quiser, tem várias formas de resolver aqui, poderia usar os pontos de fusão e de ebulição da escala Kelvin, que seria 273 Kelvin e 373 Kelvin. Aí fica mais fácil. Aí essa temperatura K está relacionada à temperatura X. O toquinho na Kelvin vai ser 273 até K e 273 até 373, ok? E o toquinho na escala grau X vai ser de 200 até X e de 200 até 400 é o tocão. Show? Isso aqui é uma aplicação do Teorema de Tales, não é isso? Então agora eu vou fazer, ó, K menos 273 sobre 373 menos 273, que vai dar 100. Já vou pular aqui algumas etapas. Igual x menos 200 sobre 400 menos 200, que vai dar 200. Tudo bem? Vou cortar 0 e 0 com 0 e 0. E ele pediu para aplicar o K igual a 0, que é o zero absoluto, 0 Kelvin. Então, aqui vai ser 0 menos 273. Então, por enquanto, eu estou com menos 273 igual a x menos 200. Então, eu escrevo aqui, ó, x igual a... Passa esse menos 200 para lá, vai ficar mais 200 menos o 273 que já estava lá. X é igual a menos 73 Kelvin. Ah, não, mas eu errei. O que eu fiz de errado? Deixa eu ver. O ponto de fusão é 200 e para o ponto de ebulição 400. Podemos afirmar que o zero absoluto corresponde em grau x, né? Vale aproximadamente, bom, deveria estar correto. K menos 273, sim. 373 menos 273 é 100, tá certo também. X menos 200 e 400 menos 200, 200. Ah, sim, não, eu errei conta aqui, gente. É x menos 200 sobre 2, né? Eu esqueci do 2, tudo bem? Então, na verdade, daqui para baixo que está errado, eu vou apagar aqui rapidinho. Então, aqui, ó. Show? Vou fazer, então, 2 vezes menos 273, vai dar menos 400. 2 vezes 70, 140. E 2 vezes 3, 6. Então, 400, 546. Menos 546, mais o 200 que passou para lá, é igual a x. X, então, vai ser, tenho 500, tiro 200, vou para 300. Então, menos 346. Agora está certinho, galera. 46 graus x. Ok? Então, se você está em algum momento do vídeo aí que eu errei isso, fica de olho, tá? Menos 346, ok? Então, tenho bem definido essas ideias aí. Fizemos algumas questões, pessoal, que são muito importantes. São questões que revisam basicamente as matérias dessa prova. Faça essas para você entender mais ou menos o que vai cair. E para você se preparar de verdade, para você ficar ali fera para uma prova, faça bastante exercícios, ok? Você já deve ter feito seus resumos, seus estudos, colocado a mão nas listinhas lá. Então, faça isso, brinca aí com esses exercícios, revisa, revisa, revisa e dá uma atenção, principalmente para as questões do PISM. Bom, galera, um abraço para vocês e até uma próxima.